Que Deus nos abençoe. Vamos ler São João, capítulo 10, versículo 25 em diante, onde está escrito: Respondeu-lhe Jesus: Já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Vamos orar? Senhor Deus, damos graça por essa leitura, vivifique em nossos corações, abençoe nesta noite, Pai, os lábios que vão falar e os ouvidos que ouvirão a Tua mensagem. Nós rogamos as Tuas bênçãos no nome de Jesus, amém. Amém. Vamos falar nessa noite por um instante sobre o nível de fé da igreja. O nível de fé da igreja. O que é o nível? O nível é uma coisa que vai até ali, né? ou então o nível, ou então a boia da caixa. Quando a caixa está enchendo, tem uma boia em cima. Quando a água chega na boia, a água para. Se não tivesse a boia, a água iria transbordar. Então tem uma boia dentro da caixa d'água, que a água vai indo até ali. Chega ali, a água para. Ela fecha ali a entrada da água e a água para. Então o nível da fé, o nível de fé da igreja. Quem que é o nível de fé da igreja? Temos que ter um nível, tem que ter uma coisa, um padrão. Se Deus vai julgar o mundo, Deus tem que ter um padrão para isso. Um nível, Então, agora qual que é o nível de fé da igreja? Nisso vocês percebem uma coisa. Os grupos da mensagem, que se diz da mensagem, têm caído, se tornado denominações, por causa dessa interpretação deles de colocar um homem, um pastor como líder. Vocês verão isso agora, nesse momento, como que os grupos têm caído. Nada contra pastores, porque a palavra de Deus fala dos pastores em Efésios capítulo 4, versículo 11, nos fala ali, não é mesmo? Efésios 4, 11. Porque o mesmo Senhor, eu não ia ler isso aqui, mas deixa eu ler aqui para servir de base, Efésios 4, versículo 11, onde está escrito: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Então a igreja precisa desse quíntuple de Efésio para chegar a essa estatura perfeita do varão, para chegar a esse lugar. Então não estamos falando nada aqui que não haja pastores. Existem pastores, Existem pastores, mas o que nós estamos dizendo aqui é o quê? É que eles não são o nível de fé da igreja. Porque se eles forem o nível de fé da igreja, aonde entra então o profeta da era? Então nós teríamos duas cabeças? Nós teríamos duas lideranças? Vamos então estudar um pouquinho sobre isso, sobre quem que é o líder da igreja e qual o nível de fé da igreja. É necessário saber isso, entender isso, para você não ficar perdido, não ficar completamente confuso. Porque você tem que ter um absoluto. Um absoluto. E Satanás é astuto, entendeu? Ele joga você ou além ou além ou aquém da palavra. Ele quer tirar você do centro da palavra de Deus. Ele quer levar você para um lado e para o outro. Em todas as coisas que ele quer fazer isso com você. Sobre o sétimo selo é a mesma coisa. Você vê um grupo dizendo o quê? O sétimo selo
precisa vir o irmão Branham ressuscitar para pregar o sétimo selo. Que absurdo, sendo que a mensagem é o alarido, já está completo, diz o irmão Branham. Não falta mais nada, a fé de rápido está nas mensagens, disse o irmão Branham. E do outro lado tem aqueles grupos que tiram as pessoas e dizem que o sétimo selo já foi revelado. Sendo que se você ler o sétimo selo, o irmão Branham finaliza ele falando o quê? Esse mistério não foi revelado, o sétimo selo não foi aberto. Você vê isto, né, e em outras várias mensagens, nós temos até vídeos sobre isso. Foram revelados 6 selos. O sétimo anjo viria a revelar 6 selos, né? Não 7 selos. O Branham fala isso bem claro em algumas mensagens. Nós temos tudo isso já gravados ali e ninguém conseguiu rebater isso, nem pode, nem consegue rebater, né, o que o Branham ensinou. Como que alguém vai poder, né, rebater o que o profeta da era ensinou? Isso é impossível, né? Você pode até perguntar, aonde está isso, em qual mensagem está isso, que o sétimo anjo viria revelar 6 selos, não 7? Era para o sétimo anjo abrir 6 selos, provando a sua palavra 271. Ali o Branham fala que era para o sétimo selo revelar 6 selos, não 7. Provando a sua palavra 271. E também, ele também fala, a nuvem de anjos abriu 6 selos. A nuvem de anjos abriu 6 selos, não 7. Onde está isso? O futuro lar, no parágrafo 162. 162. E ele fala também, a terceira puxada foi a revelação dos 7 selos. Os ungidos dos últimos dias, 262. Para 262. Ele fala também, não estou esperando por avivamento em nossa geração, estou esperando pela segunda vinda de Jesus Cristo. Né? Esse parágrafo quebra, né, duas heresias. Tanto heresias que diz que tem que vir um grande avivamento, né, na noiva, falta alguma coisa na noiva, quanto a heresia que fala que Cristo já voltou. Né? A união invisível da noiva, no parágrafo 19, o Branham fala isso bem claro. Não estou esperando por avivamento em nossa geração. Estou esperando pela segunda vinda do Senhor Jesus Cristo em nossa geração. Então você vê o diabo levando as pessoas além, né, ou deixando aquém da verdadeira palavra de Deus. E isso também Satanás faz sobre esse assunto. Né? Usa alguns grupos para dizer que não precisamos mais de pastores, né, o pastor mais não precisa pregar mais. Né? O ensinador, o mestre não precisa mais ensinar, que é só colocar ali a mensagem de Mombrana nos cultos, né? Que nós não necessitamos mais de ensinamentos mais. Né? Eles realmente decepam, cortam Efésios 4:11. Efésios 4:11. Sendo Mombrana fala na mensagem, terá... pergunta e resposta sobre os selos. Mombrana fala na pergunta 22. Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Mombrana responde no parágrafo 159. Ele fala, seguro, isto é o que está sucedendo agora mesmo. Ele não colocou para o futuro esse ministério, mas está acontecendo nos próprios dias dele. Seguro, isto é, a pergunta é o quê? Terá a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Resposta, seguro. Isso é o que está sucedendo agora mesmo, certo? É a mensagem da hora. A noiva de Cristo está composta de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Correto? Correto? Essa é a noiva de Cristo. E ela tem um ministério, um grande ministério, o ministério da hora. Será tão humilde, então ela tem um ministério. Presta atenção então nesse assunto, não é mesmo? Ela tem um ministério. Então você vê que essa coisa desses homens, desses pastores falar que tem um ministério, que é a extensão do ministério de Mombrana, não encaixa, não é mesmo? Isso aí é uma heresia, dizer que tem mais ministério além do ministério de William Branham. Não existe eu falar que
o meu ministério é uma extensão do ministério de Mombrana, não, que é isso, o ministério de Mombrana é o único ministério, como está aqui, o ministério do sétimo anjo. Se você quiser ser salvo, você tem que pertencer a esse único ministério, o ministério do sétimo anjo. Agora hoje não, hoje eles ficam aí brigando por ministério de João, de Pedro, de ministério de Antônio, não sei de quem mais. Não, irmão, você tem que pertencer somente a um ministério. Né? Somente a um ministério. Nós estamos entrando nesse assunto então para mostrar quem que é, né? Qual é o nível de fé da igreja noiva. Que nível de fé? Né? Quem é o nível de fé? É um assunto assim, realmente, né, as pessoas complicam muito isso, né? E nós estamos vendo aqui no parágrafo 153, naquela visão do Mombrana, além da cortina do templo. Eu disse, né, o anjo falou para ele, quem é esse povo? Milhares de pessoas ali. E o anjo falou, esses são o teu povo, o teu povo. O Mombrana falou, há milhões. Não há tantos branas assim. Não há tantos branas assim. E aquela voz diz, eles não são branas. Eles são os seus convertidos. Olha aqui. Eles são convertidos de João, de Antônio. Não, eles são os seus convertidos. Então, esse parágrafo joga por terra essa heresia de que somos brana, não é mesmo? Existe aí uma heresia dizendo que o novo nome de Jesus é brana. Né? E como a igreja tem o nome do seu esposo, é lógico, se o novo nome de Jesus fosse Brana, então nós seríamos a senhorita Brana, né? Mas isso aqui quebra essa heresia, né? Mas eles são Brana? Não, eles não são Brana. Mas são seu povo? Não, mas eles não são Brana. Isso mostra então que isso é uma heresia, uma falsidade, dizer que o novo nome de Jesus é Brana. Que coisa mais tola, onde as pessoas aumentam e diminuem a palavra de Deus. E aquela voz disse, eles não são branas, eles são os seus convertidos. Esses são os que você guiou ao Senhor. E disse, algumas daquelas mulheres ali que você acha serem tão belas, tinham mais de 90 anos de idade, quando você as guiou ao Senhor. Não é de admirar que elas clamam, nosso precioso irmão. E clamaram todos de uma vez, dizendo, se você não tivesse ido, nós não estaríamos aqui. Se o William Branham tivesse aceitado a voz, dado ouvido a voz de Deus, nós não estaríamos aqui. Olhei por ali e pensei, ora, não entendo. Eu disse, onde está Jesus? Desejo tanto vê-lo. Eles disseram, agora, ele está um pouquinho mais alto, bem naquela direção. Disseram, algum dia ele virá a você, está vendo? Disseram, você foi enviado para ser um líder. E Deus virá, e quando ele vier, ele julgará conforme o que você lhes ensinou. Primeiro, se eles entram ou não, nós entraremos de acordo com o seu ensinamento. Eu disse, estou tão feliz e Paulo tem que estar nessa posição? Pedro tem que estar nessa posição? Sim. Eu disse, então, eu preguei toda a palavra que eles pregaram. Eu nunca divergi dela. De um lado a outro, onde eles batizaram no nome de Jesus Cristo, eu também batizei. Onde ensinaram o batismo do Espírito Santo, eu também ensinei. Tudo quanto eles ensinaram, eu também ensinei. E aquelas pessoas clamaram e disseram, nós sabemos disso, e sabemos que vamos com você algum dia de volta à terra. Disseram, Jesus virá e você será julgado de acordo com a palavra que nos pregou. E então, se você for aceito nesse tempo, o que você será? E disseram, então você nos apresentará a ele, como seus troféus de seu ministério. Disseram, você nos guiará a ele, todos juntos voltaremos à terra para vivermos eternamente. Eu disse, eu tenho que retornar agora? Sim, mas continue prosseguindo, né? Continue prosseguindo. Então nós vemos, né, que é o Mombrana que vai apresentar a noiva, a igreja para Cristo. Então ele é o único nível de fé da igreja de Jesus Cristo. Você pode dizer, mas o Mombrana sempre falava, consulte seu pastor, consulte seu pastor.
Mombrana sempre foi um homem humilde, como todos os profetas. Eles jamais chegaram ameaçando o povo e dizendo para o povo: creiam em mim, eu sou profeta de Deus. Não, jamais. Eles sempre foram pessoas humildes, né? Mas se você pegar a mensagem de Mombrana num todo, você vai ver que a palavra só vem ao profeta. Qual foi o erro ali de Davi, quando foi consultar os capitães de milhares e de 100 de milhares? Qual foi o erro daí? Foi esse, né? Em vez de consultar o profeta da era, não. Está na mensagem tentando fazer uma obra, um trabalho para Deus, sem ser da vontade de Deus, né? Ali o Mombrana explica isso, que o erro de Davi ali, no tocante a trazer de volta a arca, foi não ter consultado o profeta da era, que era Natan, né? Eu creio que foi isso. Esse era o profeta daquela era. Em vez de consultar o profeta Natan, não. Ele consultou aos capitães de 100, de dezenas, de milhares, né? Sendo que só tem um canal da palavra, como está em Amós 3,7. O Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus mistérios, o mistério da sua palavra, aos seus profetas, aos canais, né? Aos canais de Deus. Amós 3,7 fala isso. O Senhor não fará coisa alguma, sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Os profetas. A palavra de Deus não é de particular interpretação. Em 1 Pedro nos fala isto. Então não podemos ter duas cabeças. Mas, gente, Satanás é sempre astuto, você entende isso? Ele sempre vai torcer alguma palavra, alguma coisa da mensagem ou da Bíblia, para enganar as pessoas. E o parágrafo que Satanás tem torcido muito é escutando sua voz no parágrafo 12. Mas se você ler esse parágrafo realmente em oração e ali prestar atenção no parágrafo, você vai ver a grande falácia desses grupos. Como está aqui, vamos ler aqui, escutando sua voz, no parágrafo 12. E os falsos profetas detrás dos púlpitos. Olha a maneira como o Mombrana começa essa frase dele, né? Essa explanação dele. E os falsos profetas detrás dos púlpitos nos diz que tudo está bem. Agora, quero dizer isto: se estou equivocado, peço a Deus que perdoe, porém estou persuadido que a maioria deles não conhecem a Deus. Está falando dos falsos, percebeu isso? A maioria deles não conhecem a Deus. A congregação nunca viverá no nível de fé mais elevada que o nível onde vive o pastor. Ou seja, vou repetir para vocês aqui. A congregação nunca viverá no nível de fé mais elevada do que o nível onde vive o pastor. Com razão, as escrituras dizem: como os pastores têm espalhado as ovelhas, pobres deles, porque são ramas que não levam frutos e serão cortadas e lançadas no fogo. Olha aqui o que o Mombrana está falando desse nível de fé que são os pastores, né? São os pastores. Você vê aqui, né? São pessoas que serão jogadas no fogo. Por quê? Porque são ramas que não levam frutos e serão cortadas e lançadas ao fogo. Por isso, irmãos, que o nível de fé da noiva não é o pastor local, mas é o profeta da era, né? Porque a ele veio a palavra do Senhor. A ele veio a palavra. Qual foi o pior erro de Israel? Como está na mensagem, e eis que está aqui quem é maior que Salomão, em seu parágrafo 144. A mais audaciosa mudança que Israel já fez, quando eles rejeitaram a graça, em Êxodo 19, e tomou a lei. E Datã cometeu o pior dos erros que fizera, quando disse: há mais líderes aqui além de você, Moisés. Há mais líderes aqui além de você, Moisés. Como que poderia ter mais líder além de Moisés, gente? A Moisés vinha a palavra de Deus. A Moisés vinha a palavra de Deus, né? Então o líder era Moisés. Nessa era também, qual que é o líder da igreja desses dias? Qual o líder da igreja? É claro que é o profeta da era, vindicado com a coluna de fogo, com sinais, com maravilhas. Com sinais e maravilhas. A ordem da igreja, o Mombrana fala no parágrafo 6 da ordem da igreja, ele nos fala: não estou tratando de usurpar a autoridade. Não é nada disso. Porém, se você vê um homem ou qualquer com duas cabeças, não sabe como vai proceder.
Duas cabeças? Como é que você pode ter duas cabeças? Duas cabeças? Deus nunca tem tido duas cabeças para a sua igreja. Deus nunca tem tido duas cabeças para a sua igreja. Nunca as teve. É uma cabeça. Segundo temos estudado na Escritura, ele sempre tratava em cada geração com um indivíduo. Porque você toma dois homens e obtém duas opiniões. Tem que chegar a um final absoluto. E meu absoluto é a palavra, a Bíblia. E como pastor aqui na igreja, meu absoluto é a palavra, tá vendo? O pastor da era, o Mombrana é o pastor da era, como foi também Elias, o pastor daquela geração. Até de Jezabel, o Mombrana era o pastor. Daquela era inteira. Nessa era também, o Mombrana é o pastor da era toda. Da era inteira. E por isso que você não pode, gente, ter dois cabeças. O cabeça da igreja é o profeta da era, vindicado por Deus, porque através dele veio a palavra. Você não pode ter um cabeça, um pastor como seu cabeça, a não ser o William Branham. A não ser se esse homem pregar para você a palavra de Deus, é lógico, né? Ele é o seu pastor, é claro, ali é o líder ali, enquanto a palavra estiver com ele. No momento em que esse homem nega alguma coisa da palavra, uma só palavra, você tem que ficar com o profeta da era. E sei que vocês são irmãos e olham como se eu fosse vosso absoluto. Ao quê? Enquanto eu imite a Deus, como Paulo disse na Escritura, serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Paulo falou isso, serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Gente, o William Branham também é o nosso exemplo. Olha o que ele fez com o dízimo, 17 anos ali como pastor de Jeffersonville, e nunca pegou um centavo do dízimo para ele, mas investiu tudo para construir o tabernáculo ali naqueles dias. E depois, quando ele se tornou, né, um pastor, um evangelista mundialmente, não pôde mais trabalhar, então ele falou, me senti mal quando eu fui obrigado a pegar $100 do dízimo para poder sustentar-me através dos $100 por semana, que ele passou a usar da igreja. Sentiu mal com aquilo. Hoje os pastores dizem que o dízimo é deles, que absurdo. O Mombrana não falou que o dízimo é dos pastores, gente. O Mombrana pregou isso com a vida dele. Com a vida, ele mostrou que o dízimo é para o pastor administrar, não é que é do pastor. O Mombrana falou, o dízimo vai para o pastor porque ele é o administrador do reino de Deus. Nós temos aí também vídeo falando sobre o dízimo, ensinando a verdade sobre isso e mostrando o enredo, o engano que esses pastores que se dizem na mensagem estão levando o povo para o abismo. Porque Jesus falou, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Então você percebe o quê? Nós não estamos negando que haja pastores. Existem pastores verdadeiros, e os pastores verdadeiros são aqueles que entregam a palavra de Deus para o povo, a palavra verdadeira para o povo, a mensagem da era para o povo. Porque o nosso absoluto, gente, não é o pastor, mas é a mensagem, é o profeta da era que é o absoluto da igreja hoje. Porque Deus vindicou, ele mostrou que ele sim, né, ele traz a palavra de Deus. Ele traz a palavra de Deus. Agora, como está na mensagem aqui, a era da igreja, no seu parágrafo 75, o Mombrana nos fala, agora, eu quero dizer que creio em liderança. No parágrafo 75 da mensagem de Éfeso. Agora, eu quero dizer que eu creio em liderança, mas não é em liderança de homens que eu creio. Eu creio na liderança do Espírito Santo vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja que são dotados pelo Espírito e eles manterão a igreja em ordem. Eu creio isso. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. Mas esse governo é pela palavra, de maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus. Porque a palavra e o Espírito são um. Hebreus 13, 8. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, tentando para a sua maneira de viver. Né? Na página 75. Né? Mas esse governo é pela palavra, de maneira que são
que não são homens realmente governando, mas o Espírito. Por quê? Porque é pela palavra. Se é a palavra que está sendo entregada, e o povo está seguindo a palavra, mas no momento em que o pastor fala algo contrário à palavra, né, como é que alguém vai ficar num grupo que fala que o sétimo selo foi revelado, meu Deus? E o Brasil quase todo ensina essa mentira que o sétimo selo foi revelado. O Mobrano fala em várias mensagens que não, como nós acabamos de ler ali, e em muitas outras ele fala que o sétimo selo não foi revelado. E o povo está seguindo ali, estão seguindo quem? O homem ou a mensagem? Eles falam que estão seguindo a mensagem, lógico, para enganar o povo, né? Estão seguindo a mensagem, eles pensam, mas estão sendo enganados, gente. Enganado. Como que pode alguém seguir um grupo que fala que a segunda vinda de Cristo já se cumpriu? O Mobrano falou que não se cumpriu, o Mobrano falou que esse não é a segunda vinda, o Mobrano nunca ensinou que foi segunda vinda, que as nuvens de antes foi segunda vinda, e esse povo estão seguindo esses homens, estão seguindo quem? O Mobrano ou homens? Seguindo homens. E ai daqueles que seguem esses homens, gente. Vamos ter uma liderança, um absoluto, que tem que ser a mensagem de William Branham. O Mobrano é bem claro em falar, gente, que nesta era foi o Filho do Homem outra vez, Deus em carne humana. Não que o Mobrano seja Deus em carne humana, ele foi apenas um vaso humano por onde se cumpriu São Lucas 17:30, por onde o Filho do Homem se manifestou, o próprio Deus em carne humana nesta era se manifestou. Isso o Mobrano fala em várias mensagens, que isso se cumpriu nesta era. Deus em carne humana novamente, o Filho do Homem, não Filho de Deus. Filho de Deus foi nas eras da igreja, mas nessa última era aqui, Deus mudou a sua forma de Filho de Deus para Filho do Homem. Filho de Deus quer dizer Deus de uma forma sobrenatural, invisível, fazendo poucos sinais nas eras. Mas nessa última era aqui, ele mudou a sua forma para Filho do Homem. Quer dizer Deus de uma forma literal, humana, visível. Deus em carne humana, em Mobrano, discerniu, colocando as pessoas atrás dele, ali no culto, fazendo essa grande maravilha, unindo toda a Bíblia Sagrada até os dias de hoje, provando a palavra de Deus para nós. Não sei como que essas pessoas que não creem no Mobrano conseguem ainda se manter em alguma igreja, porque foi através de William Branham que Deus provou a sua palavra. Você nunca vê sinais e maravilhas tão poderosos, tão perfeitos, como você vê através de William Branham. Quando a pessoa fala que o William Branham teve um ministério igual ao de outro pastor qualquer, você percebe a ignorância dele acerca da história da igreja. Ele não conhece nada da história da igreja, porque eu tenho estudado a história da igreja já fazem 30 anos mais ou menos. Eu nunca vi ninguém com esse ministério tão poderoso como aconteceu através de William Branham, tantos sinais e maravilhas. E você vai reportar isso, não encontra isso na história, a não ser através do próprio Senhor Jesus Cristo, porque foi o ministério do próprio Filho do Homem, o Deus de carne humana, o Deus profeta, o Deus Todo-Poderoso, novamente, Elohim no nosso meio, através de um vaso, cumprindo a sua palavra prometida para os últimos dias. Mas as igrejas, os grupos estão falando que Deus só enviou um profeta, somente uma porção da palavra, sendo que é claro que nessa era veio a plenitude novamente em carne humana, naqueles momentos que o Mobrano ali discerniu os corações das pessoas, era Deus em plenitude corporal. É claro que depois disso não é que o Mobrano era plenitude, ele era apenas um vaso por onde manifestou esse ministério da plenitude, mas ele não tinha plenitude, tinha apenas uma porção na alma. Uma porção das coisas na alma. Naquele momento ali que Deus desceu sobre ele em plenitude, era Deus em carne humana, em plenitude corporal nesta era. Mas como que as pessoas vão captar isso e ver isto? Não consegue, por quê? Porque não crê em William Branham. William Branham não é na verdade o absoluto dele. O absoluto dele é o pastor local. Só porque o pastor ele tem 30 anos, 40 anos de ministério, 50 anos, eles acham que o homem é de Deus. Mas se for pelo tempo, a igreja verdadeira seria a igreja católica apostólica romana. Uma igreja tão caída, tão carnal, tão longe da palavra, adorando pessoas mortas que morreram tantos anos, adorando ídolos, né? Mas ela tem quase 2000 anos de cristianismo, né? Chamado cristianismo, mas não é cristianismo, é apenas uma personificação da palavra de Deus, uma mentira, enganando as pessoas. Mas os eleitos não serão enganados, Jesus falou, os eleitos não podem ser enganados. Surgirão falsos cristos e falsos profetas com grandes sinais e maravilhas. Se possível for, enganaria até os eleitos, se possível, mas não é possível enganar os eleitos, não é possível. Por quê? Porque os eleitos eles têm, né, isso neles, essa coisa neles de examinar, né, examinar e tudo retém do bem. Então eles jamais serão enganados, porque eles vão examinar a forma de Deus atuar, vendo realmente, né, as características que Deus se dá a conhecer. Como você identifica Deus, saber o que é Deus e o que não é de Deus? É através das características de Deus. Você olhando a palavra de Deus, vendo como Deus atua atrás de Moisés. Moisés, como o povo vão crer em mim? Disse Moisés para o Senhor. Vou te dar 2 sinais, vocês não creem na voz do primeiro sinal, ele crê na voz do segundo sinal. Você vai também em Jonas, como o povo vão crer em mim? Deus levantou uma baleia para cuspi-lo na praia, para que o povo visse o sinal e ouvisse o ensinamento de Jonas. E assim Deus tem feito através de todas as eras. Esta era também usou o William Branham para trazer a sua palavra, mostrar quem é o seu